qual estrutura que eu vou precisar, Elias? Bom, você já olhou o que você deveria ter de infraestrutura no seu consultório hoje em dia? Esquece o óxido nitroso. Esquece. A pergunta é se o seu consultório ele já está debaixo da regra do Conselho Federal de Medicina nos dias de hoje. As pessoas falam, eu não consigo colocar isso lá no meu consultório porque é muito complicado, Elias. Não dá. Mas o Conselho Federal de Medicina, na resolução 2153 de 2016, ele estabelece como tem que ser os consultórios. E o consultório do tipo 3 é onde se encaixa a maior parte de nós, seja cirurgião vascular, seja qualquer outra especialidade. Por quê? Porque nele ele fala que inclui pacientes que fazem sedação leve a moderada, ok, isso é óxido nitroso. Mas também pacientes procedimentos invasivos em que você usa qualquer substância que tenha risco de anafilaxia. O óxido nitroso não tem risco de anafilaxia, porque todo mundo respira ele todo dia. Mas muitos de nós utilizam etamolim, polidocanol, lidocaína, toxina botulínica, preenchimento. Todas essas substâncias têm potencial risco de anafilaxia. Então, todas entram no grupo 3. E aonde entra o óxido nitroso? No grupo 3 também. Exatamente no grupo 3. Então, se você faz espuma no consultório, faz aplicação líquida com etamolim, com polidocanol, eu preciso dizer que você já pode fazer, mas a minha pergunta é se você já está debaixo da regra do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. De antemão, aquela resolução do grupo 3, ela acabou de falar que a sedação no grupo 3 é leve a moderada. Leve a moderada. A técnica NOX, ela quer que o seu objetivo dela é que você coloque seu paciente num plano de sedação moderada analgesia. É isso que é, sedação consciente. Então, sedação consciente é um estado de depressão da consciência no qual o paciente responde ao estímulo verbal isolado. Eu chamo Dona Maria, ela já me responde de imediato. Ou tátil, e aqui é importante isso, porque às vezes a gente chama Dona Maria não ouve, porque a membrana timpânica dela, ela não reverbera tanto. Então, é importante, toda vez que a gente vai chamar o paciente para saber se ele já está no plano e se ele não aprofundou, é tocar ela e chamar. Tudo bem com a senhora? Seja o estímulo tátil ou verbal isolado, ela tem que responder. Agora, se eu chamei e ela não responde, isso é sedação profunda. Tá? Agora, é interessante que na sedação moderada analgesia, a via aérea e o cardiovascular estão zerados, meu amigo. O paciente não tem depressão respiratória. Isso que é interessante. Agora, a sedação profunda analgesia é um estado de depressão da consciência onde o paciente dificilmente é despertado por comando verbal, mas responde a estímulo doloroso. E a ventilação pode estar comprometida. Entenda, alguns pacientes podem entrar no plano de sedação profunda com óxido nitroso. Não é comum, mas pode. Mas o objetivo da técnica NOX é a sedação moderada analgesia. A grande vantagem do óxido nitroso é que se ele entrar no plano de sedação profunda, eu administrando oxigênio puro para ele, em poucos segundos, esse paciente volta. Por quê? Porque ele vai eliminando esse gás, vai entrando o oxigênio, e ele deixa de ter o efeito do óxido nitroso muito rapidamente. Tá? Então, o nosso objetivo é a sedação consciente com a técnica, e não sedação profunda analgesia. Agora, essa mesma resolução que eu citei agora, ela fala o seguinte, pessoal. O médico que realiza o procedimento não pode encarregar-se simultaneamente da administração de sedação profunda analgesia. Profunda analgesia, devendo isso ficar a cargo de outro médico. Olha só o que eu estou dizendo. Essa resolução nunca foi revogada. Então, se você está fazendo uma sedação leve ou sedação consciente, o mesmo médico pode fazer, sim, a sedação e o procedimento. Porque existe uma dúvida por conta da resolução 2017, 2174-2017, que é a lei do ato anestésico.
a resolução do ato anestésico. Ela fala que a sedação analgesia deve ser realizada por médicos, preferencialmente anestesistas, ficando o acompanhamento do paciente a cargo do médico que não esteja realizando o procedimento que exige a sedação analgesia. Por mais que exista essa resolução do ato anestésico, ela nunca revogou a outra. Essa resolução de 2003, ela é sempre citada, tá? Nas resoluções ou nos pareceres do óxido nitroso. Tá legal? Então, se você é um médico do grupo 3, usa qualquer substância com risco de anafilaxia, né? O que você precisa ter? Você precisa ter um desfibrilador externo automático, precisa ter Guedel, medicamentos para parada cardiorrespiratória e anafilaxia, adrenalina, que é obrigatória para uma anafilaxia, água destilada, dexametasona, diazepam, dipirona, tudo isso você precisa ter. Eu preciso ter uma fonte de oxigênio com máscara aplicadora, oxímetro de pulso, que é o que a gente usa para a sedação consciente com óxido nitroso, a gente só usa oxímetro de pulso. Um ventilador manual do tipo balão autoinflável, tá? Com reservatório e máscara essencial, seringa, agulha e tudo mais. Eu preciso ter tudo isso, tá bom? Eu preciso ter estetoscópio, termômetro, essas coisas todas mais que é obrigatório. E, tão importante quanto tudo isso, tá? Eu preciso que o seu consultório seja referenciado e acessível em até 4 minutos. Ou seja, eu preciso ter algum serviço de ambulância que vai me atender rapidamente, caso aconteça alguma coisa. Eu não estou falando disso do óxido nitroso, estou falando de qualquer risco de anafilaxia. Então, habitualmente, você tem que ter contratado um serviço de ambulância. Pô, Elias, mas é muito caro. Não, se você é cooperado da Unimed, pelo menos aqui na minha cidade, que é uma cidade interior, a gente já tem o serviço de ambulância da Unimed. Então, não tem problema nenhum. Tá bom? A gente contrata o próprio serviço da Unimed. Não preciso contratar outro. Eu preciso ter um hospital de referência? Preciso, mas não existe, não tem como você fazer um contrato formal com o hospital. Você pode pedir para um hospital parceiro teu escrever lá que você vai ser referência sua, que às vezes o fiscal da vigilância te obriga a ter isso. Você põe lá, pega para o hospital fazer uma carta que você vai referenciar sempre para ele, mas isso não existe, porque quem determina isso é o serviço de atendimento de emergência, tá bom?